Então, este projeto começa quando eu e o Francisco começámos a trabalhar juntos em 2020, 19, 20. Ahm, Começámos a fazer algumas criações. Eu já tinha uma vontade há muito tempo de criar uma companhia, desde que enceno, desde 2015. Entretanto, decidimos que estava na altura de começarmos a criar o Teatro Gíria, esta associação, que é difícil, mas que é muito importante para depois conseguirmos apoios e outras coisas boas para conseguir fazer o espetáculo. A missão do Teatro Gíria, para além de fazer espetáculos, é enquanto criadores, conseguirmos criar uma estética que está inerente àquilo que nós gostamos, aquilo que nós acreditamos. E daí surge o Teatro Gíria, que este é o segundo espetáculo que fizemos e que já temos outros espetáculos criados a começar agora em 2023. Não tenho muito a acrescentar. A proposta de criar o Teatro Gíria partiu do Rodrigo, porque era um desejo que ele já tinha de ter uma companhia e pronto, e a mim fez-me sentido embarcar nesta aventura com ele, por todo o percurso que já tínhamos construído. E pronto, e com a Patrícia, que também se juntou a nós. É muita coisa, mas essencialmente surge deste confronto com a morte. Uma coisa que a mim me é próxima, vai sendo próxima ao longo da vida. Sempre lidei com uma grande proximidade com a morte, até mais do que com a vida, a ideia do nascimento, porque sempre acompanhei todas as cerimónias fúnebres da minha família, que foram várias, e portanto é um assunto sensível e que tive de aprender a lidar. Depois, em 2020, o facto de estarmos fechados em casa, no primeiro confinamento, leva-nos a pensar. São muitas horas fechadas em casa, pelo menos para mim, era fechados num quarto até. Leva-me a pensar. E surge quando, em abril de 2020, faleceu o Filipe Duarte, um amigo. Aí muita coisa vem à memória, principalmente a ideia de na altura não podermos fazer nada, não podíamos fazer uma cerimónia fúnebre. Então fica aqui a ideia de como é que se homenageia uma pessoa. E a partir daí começámos a fazer pesquisas, começámos a expor ideias, e foram cerca de 2 anos até conseguirmos chegar aqui a este produto, 2 anos e meio, a pensar sobre isto, a reescrever o texto várias vezes, eu e o Francisco, sempre em diálogo. De uma forma muito resumida, o espetáculo são 3 jovens que se encontram num mesmo local e que vêm para fazer o funeral de um amigo. Eles não são amigos entre eles, são amigos só da pessoa que morreu. Isso depois leva a muitas discussões, principalmente porque todos o conhecem de uma forma diferente. E aí nós passamos a discutir a identidade, aquilo que nós somos, perante situações, pessoas, momentos diferentes. E eles começam a perceber que a pessoa que eles conheciam não é a pessoa que realmente era. E isso depois leva a uma vasta discussão. E acho que é assim, de uma forma muito resumida, aquilo que será o espetáculo. Sim, acho que falar da morte nunca é muito fácil. Depois nós criamos um hábito e uma ideia de que, com o passar dos anos, dependendo da experiência de vida das pessoas, vão-nos morrendo pessoas à volta, as pessoas estão sempre a morrer, nós vamos morrer, portanto, mais do que falar em cena, não sei se é mais fácil, mas estamos a exercitar o que é a morte, o que é a homenagem, o que é... Ou seja, pelo menos nós nos ensaios tivemos todos os dias
E nos espetáculos estamos a olhar para um caixão, temos aqui um caixão ao pé de nós, portanto é um exercício que se vai fazendo. Não sei se fica mais fácil, mas fica mais, torna-se um hábito, mas não sei, quando se morre, morre-se. Então, a minha personagem é o Pedro. Acho que a personagem é uma personagem que fala por si. E o que é que eu posso dizer mais? É uma pessoa que tenta preencher o vazio que tem por dentro, ocupando o espaço que tem no seu, que tem fora de si. E acho que é por aí. A minha personagem é o Mateus. É um rapaz que já conviveu muito com a morte e, portanto, de alguma forma é traumatizado por isso e tem uma relação muito difícil com a morte e muito presente. Bem, não sei, acho que é mesmo, pronto, esta situação é mesmo difícil para ele, porque é alguém de quem ele gostava muito e traz muitas memórias por todas as pessoas que ele já perdeu, pronto, e acho que está um bocadinho no caminho de encontrar a felicidade e pronto, acho que não consegue fazer as pazes com a morte e com a perda das pessoas. Muito bem. Eu não faço parte deste grupo de amigos, eu sou assim um bocado um outsider desta situação. Sou o empregado deste sítio, deste espaço onde o funeral acontece e estou aqui para os servir, estou aqui para os ajudar, mas também faço aqui uma ponte entre o espectador e a relação com este espaço, não é? Faço aqui ajudo-os também a acompanhar a história e a formalizar e a compreender o que é que se está a passar deste lado. Portanto, tenho aqui esta dupla função durante o espetáculo. Basicamente, é isto. A minha personagem é o João. A personagem é a personagem mais velha, assim, comparativamente aos outros amigos. Eu acho que esta personagem acaba por funcionar um bocadinho como contraponto, de um ponto de vista que no Ocidente se calhar temos uma relação mais densa, mais carregada relativamente à morte e aos rituais fúnebres. E eu aproximaria esta personagem muito mais, se calhar, a uma filosofia mais oriental, mais de celebração, um bocadinho mais positiva, e acaba por servir como este contraponto que desafia aqui o status quo aqui da peça. Eu estava a pensar nisto há bocadinho. Acho que para começar foi muito divertido porque já conhecíamos, bem uns melhores que outros, mas já tínhamos assim uma certa relação, portanto foi muito fácil começar e muito divertido, apesar de ser um tema complicado e denso e de... desculpem, estava bom? E denso de aprofundar e de lidar todos os dias, requer uma grande concentração, mas também foi sempre muito lúdico, com muita liberdade para podermos explorar e sem o preconceito do que é falar sobre a morte. Portanto, para começar, o processo foi sempre muito de experimentação e depois sim de afunilar e do nosso aqui encenador a escolher as coisas que funcionavam, as que não funcionavam, mas sempre com muita abertura. Portanto, foi fácil na questão de nos relacionarmos e da exploração, difícil depois na apropriação das coisas, na precisão, porque depois ficámos sempre muito tempo a batalhar em determinadas coisas, o que às vezes era frustrante. Acho que é normal em todos os processos passarmos por essa frustração, mas foi sempre foi um processo feliz. Foi isso, por acaso foi mesmo. Não estou a dizer isto mesmo para isto, foi mesmo. Alguém quer falar? Também a falar do processo. Eu acho que o processo pode-se dividir em várias partes, mas assim, em duas mais importantes, que foi o nosso processo de criação em Lisboa e depois a nossa residência no Espaço do Tempo, no Alentejo, que acho que ajudou muito o espetáculo. E nós estávamos em Lisboa a ensaiar e
No início dos ensaios procurámos trazer o nosso próprio universo cá para dentro dos ensaios e para o espaço de trabalho, trazer referências nossas. Inevitavelmente, como eu disse há bocado, as pessoas morrem, portanto houve alguns falecimentos de pessoas próximas a nós, da nossa vida pessoal, e nós também, inevitavelmente, aproveitámos isso, entre aspas, para não soar mal, mas aproveitámos isso também para o trabalho, e isso também é um bocado duro, conseguirmos fazer pontos com a nossa vida quando é um tema assim, mas depois nós estávamos em Lisboa e o processo estava a ser assim muito... estava a ser um processo de trabalho muito duro, e depois ir para o Alentejo também foi muito bom para nós. Ficámos numa residência e a partir daí acho que o espetáculo ganhou outra potência e ganhou outros argumentos que só nos ajudaram. Posso só acrescentar em relação a isto que estavas a dizer? Acho que agora o facto de termos feito lá também nos faz agora repensar as coisas e podermos alterar coisas e modificarmos para que o espetáculo continue sempre a crescer. Ou seja, acho que não é uma coisa estanque, isso é bom no processo e estarmos todos na mesma onda da coisa continuar a evoluir. Não é? Não, mas também não era esse o objetivo de todo. O objetivo, a resposta a essa pergunta deixamos sempre do lado do público, sendo que nós estamos a falar de morte, mas o espetáculo, sendo pesado, não é triste. Uma das coisas que foi o meu confronto e que tentei sempre espelhar neles é a morte não tem que ser sempre pesada, não tem que ser sempre triste. Porque é que há comunidades que celebram a morte, e porque é que nós, principalmente cá em Portugal, aqui a cultura e em Espanha, muito esta ideia do negro, do luto, do pesado, do chorado, e nós tentamos muito falar sobre isso no espetáculo. E as próprias personagens vão fazendo testes. Qual a melhor forma? O objetivo é sempre encontrarem a melhor forma, mas não conseguem. Tal como acho que a maior parte das pessoas se sente sempre aquém de isto foi a melhor coisa que eu consegui para homenagear esta pessoa. Depois isto também tem muito a ver com a pessoa morreu, não é? Nós estamos a homenagear a pessoa que morreu ou estamos só a alimentar o nosso ego? Nós metemos flores num caixão, não é para a pessoa que morreu, porque ela não os vê, mas tentamos escolher as flores mais bonitas, as maiores flores, para chamar a atenção perante os outros, mas isto é sobre nós. E portanto nós discutimos muito isso neste espetáculo, porque é que nos vestimos de preto, porque é que tudo o que são tradições, e mesmo o que não é comum, porque é que o fazemos. E portanto não conseguimos chegar a esse objetivo, que não é o suposto, mas acho que o público vai conseguir responder a essa pergunta, ou pelo menos é essa a minha esperança, que tirem um ponto de vista sobre isto. Não, acho que é fácil de perceber o que é a realidade e o que é a ficção. E lá está, eu faço também essa ponte e ajudo a clarificar essas coisas todas. Portanto, sim, acho que é fácil de perceber. Acho que percebe-se bem quando é a ficção e quando fazemos também o paralelismo com a realidade. Não a realidade toda nossa pessoal, mas de algumas coisas. De algumas coisas são pontuais mesmo da nossa vida, que são aqui espelhadas. Fala. Não. Fala. Mas, por acaso, eu nunca tinha tido esta questão mesmo noutros projetos em que essa era a premissa. Eu acho que aqui a questão e o lado emocional que alguns de nós têm ao espetáculo, eu muitas vezes acabei por me defrontar com essa pergunta, ou seja, porque depois há falas no texto que, ou seja, que são... Às tantas eu ficava se era verdade aquilo que eu estava a dizer, porque eram coisas que me apetecia dizer no dia-a-dia e eram coisas que faziam parte do meu íntimo, e depois eu estava a dizê-las em cena e às vezes era um bocado difícil perceber
se eu estava a fazer aquilo, se estava a executar bem o meu trabalho, porque há coisas que nos trazem, ou pelo menos a mim, que me traziam muitas dúvidas sobre eu se estar a dizer, porque eram, apesar de terem sido escritas pelo Rodrigo, foram muito pessoais. Portanto, acho que essa, para o espectador, não sei, mas também não sei quanto a eles, mas para mim era um bocado difícil fazer essa ponte em algumas partes, e sempre também foi uma premissa, acho que isto para todos, e fazer mesmo uma luta e um esforço para que saiba que isto é um espetáculo e que nós estamos a fazer um espetáculo e que estamos a tratar que isto é teatro. Ou seja, que não é para trazer uma parte de nós aqui para dentro, mas também com calma. Exato, isto não é sobre nós. E mesmo apesar de termos estas influências, estas motivações para fazer este espetáculo, que o espetáculo não é sobre isso, porque é independente, é um espetáculo, é outra coisa. Sempre muito positiva. Eu não tenho uma resposta finalizada. Eu sou um bocado pessimista, confesso. E acho que isso, de alguma forma, também consigo relacionar, pegando também aqui no conteúdo do espetáculo, da relação com a própria morte. Às vezes com a consciência, como vivemos a nossa vida, como nós aceitamos a própria tragédia. E eu, na minha experiência pessoal, na minha vida, acho que não estamos a caminhar para um tempo onde as pessoas se tornam mais conscientes ou mais capacitadas de aceitar às vezes estas coisas que fazem parte da natureza humana e da nossa existência, que não dá é aceitar, provavelmente. Portanto, acho que isso, a nível de um aprofundamento da consciência humana, não estamos a caminhar para aí. E eu, olhando para o futuro, acho que estamos sempre a caminhar para algo mais negativo, nem que seja para dar a volta e ganhar mais consciência enquanto humanidade. Algo por aí. Não sei. Duro. Pronto, eu sou um bocado mais otimista do que o meu amigo. Quero acreditar, não é? E acho que as coisas melhoram, e acredito que sim. Se bem que vivemos numa época e num país com muitas dificuldades no momento, e acho que para nós jovens e para uma companhia que está a começar e outras que começarão, falando agora um pouco mais na nossa área, que também é o que nós sabemos, fica complicado, fica muito complicado, e acho que não há muito espaço para começar, ou há muito pouco espaço para pessoas novas começarem e se manterem também. Mas eu quero acreditar que vamos todos conseguir, e que acho que as pessoas começam pelo menos a falar mais do assunto e a estarem mais atentas. Portanto acho que isso é um começo, é um passo para as coisas também melhorarem. Eu sou muito otimista nisto. Acredito. Se não acreditasse, não iria criar uma companhia. Acredito que o futuro nos traz coisas muito boas. Acredito porque trabalho diariamente com pessoas muito boas. Eles, toda a equipa deste espetáculo e dos outros espetáculos que estamos a criar. Acredito nas pessoas. Nós temos vários problemas, principalmente ao nível de cultura em Portugal. Mas acredito que há esperança para conseguirmos coisas boas. No outro dia perguntavam-me numa entrevista, por acaso, isto é tão mau fazer só 5 espetáculos. Eu disse, sim, mas já é tão bom. Uma companhia que tem 1 ano já pode fazer 5 espetáculos. Há grandes teatros, nacionais até, que só fazem 2 espetáculos. E, portanto, está tudo bem. E porquê ver o copo meio cheio e não meio vazio? Agora é importante que o público que está desse lado, que nos venha apoiar, que venha ver o espetáculo, para que possamos fazer mais espetáculos, para que consigamos ter o interesse dos programadores e do público. Acho que isso é importante, e acho que as coisas estão a acontecer. Acho que há cada vez mais interesse nos portugueses, de uma forma geral, em
em cultura, em consumir cultura. E isso é importante e a mim alegra muito enquanto criador pensar que estou a trabalhar para público que tem realmente interesse. Não é público que só quer ir porque sim, para ocupar tempo. Não, as pessoas estão com interesse em conhecer novos projetos, novas companhias. E isso é muito bom. Muito obrigado. Obrigado.